Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Uso Ela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV, nesta terça-feira, dia 13 de abril de 2021, começando mais o nosso programa, mais um programa cultural aqui do seu canal Revolucionário Independente. Não deixe de compartilhar nosso link 24 horas aí da Causa Operária TV e também de ir lá na nossa playlist do Uso Ela. Você pode assistir os nossos programas e também compartilhar esse programa que estará ali na íntegra. Não deixe de contribuir conosco também, mandando seu super chat, seu super sticker e também sendo membro assinante da Causa Operária TV. Bom, estou aqui hoje com os meus companheiros Kaká. Boa noite, Kaká. Boa noite, Henrique. E nosso companheiro Antônio Vicente, boa noite. Boa noite, Henrique, boa noite, Kaká. Boa noite, companheiros. É isso aí. Bom, isso começando o nosso programa de hoje a gente vai levantar um tema um tanto quanto diferente, né? Muito interessante sobre uma discussão aí sobre a questão do luxo, né? Que tem muita gente que não entende direito esse problema, essa questão do luxo, né? De como, justamente por conta das distorções aí que o capitalismo coloca, como tudo, né? Que o capitalismo coloca. E a gente vai discutir um pouco essa questão, como que o marxismo, como que um partido revolucionário tem que compreender essa questão, né, do luxo, da cultura de luxo, da indústria do luxo, né, que é entendido aí como um privilégio, mas que não é bem assim, né, como o senso comum costuma apresentar. Bom, para começar, eu queria passar a bola para o Kaká, justamente para ele começar falando sobre isso, né? Sobre essa questão de como, como no capitalismo, a questão do luxo ela é vista de uma maneira que não é bem, né? Como a gente entende, né? É uma maneira um pouco distorcida que seria interessante a gente discutir aqui e depois a gente levantar algumas questões que são interessantes do tema, né? Certo. Bem, boa noite, gente. Boa noite, Henrique. Boa noite, Vicente. Né? A gente escolheu esse tema aqui, é um tema diferenciado, né, para tratar hoje, né? É um debate interessante, esse debate do problema do luxo, porque para quem viu, né, o curso sobre o stalinismo, né, foi debatido lá o problema de que a esquerda de conjunto, né, e o stalinismo teve uma contribuição aí significativa para isso, né, tem uma concepção errada sobre um problema que é muito fundamental do ideal do socialismo, do comunismo. A esquerda dita revolucionária, ela tem uma ideia assim muito deturpada do que seria a sociedade socialista, a sociedade comunista, né? E essa ideia ela acaba por ser um foco de confusão, né? Pelo seguinte, né? Para muitos setores da esquerda, a sociedade socialista, a sociedade comunista, principalmente os setores stalinistas, né, que tem a ideia muito louca de que a União Soviética, sob o comando do stalinismo, foi a manifestação viva do socialismo, existe aí uma confusão muito grande no que diz respeito à ideia da sociedade socialista, né? Para eles, a sociedade socialista ela seria assim uma sociedade de distribuição igualitária de renda, mas não necessariamente uma sociedade de riquezas, né? Existe, né, muito em função de preconceitos pequeno-burgueses, a esquerda acaba por cultuar aí um pouco a miséria do proletariado como se fosse assim um grande negócio, né? E isso é uma confusão muito grande, porque finalmente o proletariado não fica cultuando a própria miséria. A miséria é uma coisa imposta ao proletariado pelo capitalismo, e sendo assim um dos maiores, se não o maior objetivo do proletariado com a sua emancipação é sair da miséria. A esquerda... É um problema econômico, né? Não moral, né?
o proletariado ele busca sair da miséria e a esquerda, muito, muito loucamente, ela acha que ela começa a cultuar a miséria porque o proletário é miserável, né? E nisso aí surge uma contradição, uma ideia de que o socialismo ele seria aí uma sociedade de livre distribuição da miséria, né? Isso aí, inclusive, é uma frase do Winston Churchill, né, que ele fala, né, que o socialismo é a sociedade da livre distribuição da miséria, né? E a esquerda, assim, já vi muita gente de esquerda que discorda dessa frase, mas acaba que ela, no fundo, a pessoa, sem perceber, acredita nisso que o Winston Churchill diz, né? A questão da indústria do luxo, ela é uma questão essencial para explicar esse problema, porque o capitalismo ele cria aí uma ideia, a ideia de luxo capitalista é uma ideia que que gera aí um pouco, que manifesta essa confusão da esquerda, né? Porque a esquerda você vê muitas vezes assim aquele pessoalzinho, né, que em geral é um grupo de pequenos burgueses, né, frequentemente universitários, tal, que assim, o cara, ele de classe, ele é um pequeno burguês, mas por aquele culto à miséria dele, ele anda por aí igual um miserável, né? Ele fica parecendo um mendigo, ele tem aí, ele tenta adotar determinados hábitos, né, meio miseráveis. As pessoas elas começam a construir uma cultura em torno disso, né? Como já houve, por exemplo, críticas que foram feitas ao nosso partido por conta da nossa festa de Réveillon, que é uma festa que a gente busca que seja bem luxuosa, uma festa aí bem premium, né, para usar uma palavra da moda, né? E a gente já, por parte do partido, a gente já sofreu críticas dessa esquerda, né, que colocava assim, que a gente é esquerda caviar, né? A gente não pode ser, nós não somos proletários porque a gente promove aí atividades atividades luxuosas, atividades de boa qualidade. Só que quando você olha o problema do luxo sobre uma ótica normal, né, verdadeiramente socialista, né, você tem que parar para pensar que o socialismo não é a sociedade de livre distribuição da miséria, né? A sociedade socialista ela vai ser a sociedade de livre distribuição das riquezas, né? A capacidade produtiva da sociedade é muito grande, né? E o ser humano, ele, na transição para o capitalismo, ele superou aí, né, a era da necessidade, e aí agora a gente vive numa era de necessidade de distribuição, não tanto de produção, né? Porque existe uma ampla riqueza social, né? E a sociedade comunista vai ser a sociedade que vai distribuir, né, essa riqueza social, né, vai dar acesso da população a essa riqueza, né, e isso aí não vai culminar numa sociedade que fica aí repartindo um pão seco, né, mas sim uma sociedade que vai aí permitir aos cidadãos, às pessoas todas, né, que elas tenham aí vidas muito dignas, né, e com muito boas condições, né? É isso que almeja, né, almejam os comunistas, é isso que almeja uma eventual sociedade comunista. Não fazer, por exemplo, como muitos projetos aí como por exemplo foi o projeto da União Soviética de fazer assim, dar aquela merrequinha pro pessoal, né? Porque se faz aí uma grande distribuição se fazia aí uma distribuição de né, fazia-se assim uma distribuição de uma pequena parcela da riqueza social e acabava que todo mundo tinha acesso a um pouco, mas era um pouco, finalmente. E a ideia não é bem essa. É interessante essa questão, né? Acho que o Vicente quer comentar, mas é muito marcante essa ideia da distribuição
distribuição, entre aspas, né, da pobreza, e acho que são os dois aspectos interessantes. E o culto que a esquerda pequeno-burguesa faz disso daí, né, que são coisas, eu acho que são coisas complementares, né, eles acreditam que o socialismo seria mesmo, não é que o socialismo todo mundo vai poder ter do bom e do melhor, o socialismo é você conseguir sobreviver, né, na verdade não se trata disso. Vicente, você tem comentários aí iniciais? Oi, tenho sim. Primeiro, assim, que à medida que o Cacá ia falando, né, eu ia lembrando de umas coisas, assim, ia me divertir bastante. Então, eu queria comentar umas coisas que ele tem razão, né? Mas antes, assim, algo que não é tão engraçado, assim, a figura do Churchill, assim, alguém recorrer ao Churchill para justificar alguma coisa é o fim da picada, né? Quer dizer, assim, o lixo do lixo, né? Assim, ele é tão danoso para a humanidade quanto Hitler, Mussolini, né? E, na verdade, assim, o cinema americano mostra o Churchill como, o cinema inglês, americano, enfim, o imperialismo mostra ele como um cara bonachão, né? Na verdade, assim, o capitalismo que é a distribuição da miséria, né? E o que eu achei mais divertido que o Kaká falou foi essa história das pessoas se vestirem de mendigo, né? Sabe, eu dou aula há bastante tempo já, muito tempo em faculdade, sabe, desde que eu me formei. E quando você vai dar aula numa faculdade de periferia, eu já dei aula em faculdade de periferia, e são as faculdades, assim, particulares, né? Que você aproveita uma falha do sistema, né? E você acaba vendendo o ensino para essas comunidades carentes, né? E as pessoas, uma perspectiva de ascensão social, acabam comprando esse ensino. E o ensino, assim, ele não tem uma honestidade, não é? Convenhamos, assim. Então, não quero entrar no mérito, citar faculdades, mas é um fenômeno que você tem aí, né? Lá você não encontra isso, né? Lá o pessoal, ele vem para a aula, assim, com as suas roupas, né? Eles não estão vestidos de mendigos, miseráveis. Mas nas faculdades burguesas, assim, um monte de aluno, assim, vem assim, acha que isso é uma contestação política, né? Você mascarar a sua classe social, você vestindo uma roupa vagabunda. Só que nem isso é, né? Ela parece que é isso. Uma vez, eu tive alunos já, assim, que vinha, assim, parecia um estado de mendicância total. Aí você ficava no estacionamento, assim, tomando um ar, assim, vendo entre uma aula e outra, e um dia parou um puta carrão, sabe, tração nas 4 rodas, aí desceu um desses alunos, assim, vestido de mendigo, né? Então, quer dizer, isso é uma contradição, é quase uma performance, né? O cara fazer isso, porque é uma coisa tão falsa, e eu não sei quem é essa pessoa, quem é essa prática, quem essas pessoas estão querendo enganar, né? Porque fica na cara, né? E isso, assim, representa muito bem essa realidade, assim, de culto a uma certa miséria, identificar o socialismo com a miséria, né? Isso é uma bobagem, né? Você não vai fazer a revolução mascarando sua classe social, né? Tem que ter consciência dela e tem que se engajar numa causa, né? E isso que explica, às vezes, eu já ouvi críticas ao PCO, né? O nosso partido, críticas como essa de você usa um computador, isso, né? Você usa um computador. Quer dizer, que papo é esse, né? E é o fim do mundo, né? Os caras têm satélite para te achar e você não pode usar um computador. E outra coisa que o Cacá comentou que é interessante é que o objeto, assim, com essa questão do luxo, do objeto que incide o objeto, né? Ele passa por duas distorções, né? Tem essa distorção, vamos chamar essa distorção stalinista, e uma distorção do capitalismo, né? Então você tem que lidar com as duas, né? Até você esclarecer tudo isso. Sabe, gente, um objeto, né? Ele não é uma coisa ingênua, né? Um objeto que você pega, ele não é só algo funcional que você pagou numa loja, né? Ele tem toda uma história por trás dele, né? A primeira história, essa história assim, do fetiche com a mercadoria, né? Você compra um relógio caro, mas você esquece completamente, assim, até nem é caro, vamos dar um relógio assim caro, vai com preço razoável para a classe média. Ninguém está falando de você comprar um relógio de ouro, com brilhantes, nada disso, né? Seria uma indústria do hiperluxo, né? Eu estou falando de uma indústria assim, do luxo burguês, né? O preço daquele relógio está superfaturado, né? Vejo isso pelo preço de um livro, né? O preço que um livro tem
pequena capa, né, que você compra na editora, você paga R$100, aquilo saiu assim, R$5, né? Para você ver para quando, quando isso fica exorbitante, né? Esse valor de troca, né? Porque o número de atravessadores, vamos chamar assim, que você tem no meio, né? É editora, é um imposto, um monte de coisa aí que vai tendo que ser agregado ao preço desse objeto, né? Mas o que você mais esconde não é isso, você esconde o trabalho do cara que estava lá na gráfica, né? Aquele que fez o trabalho braçal, né? De pegar o livro, colar a capa. Isso é um trampo pesado, né? Está totalmente apagado, né? E aí você compra aquilo lá, isso está ali, né? Ele está apagado, basta você examinar, tal, ele se revela facilmente, né? E então, por enquanto, assim, para a gente ir trocando de bola, falando outras coisas, né? Passando a bola da nossa discussão, eu não entendo esse valor ingênuo, né? Então, quando você vem com essa história do luxo, né? Ele incide sobre pelo menos duas coisas, né? Sobre esse valor de uso, né? Que você tem e o valor de troca, né? O preço, o que aquilo levou, mas quanto aquilo vai valer, né? Tipo o livro, né? Eu poderia vender um livro para tirar um preço do meu trabalho de lá, R$10, já estaria tendo um lucro de, o quê? Acho que 100%, né? Mas não, né? A coisa fica exorbitante, né? Então, o quanto isso fica aí no meio, e para você transformar isso em luxo, né? Você coloca uma capa dura, eu estou dizendo assim, desse pequeno luxo burguês, né? Coloca um papel brilhante, né? E aí você vai construindo um valor de luxo, então, do objeto que, em princípio, ele não deveria ter, né? Na medida em que, convenhamos, né? Para um livro circular, um papel jornal, tal, circula muito bem, né? Você vê o livro em Cuba, por exemplo, né? Ele não é um livro de luxo, né? Mas ele circula, né? Ele circula, não é caro, toda a literatura está ali, ela é acessível. Bem, eu passo a palavra aí para os companheiros. Depois a gente continua. Já que você falou do livro, até é engraçado, né? Porque na semana passada teve aquele episódio da Receita Federal que fez um relatório, né? Falando que pobre não lê livro, né? E aí justificava, para justificar a tributação dos livros. O que mostra também que para a burguesia, qualquer artigo cultural já é de luxo, né, para eles. Porque até mesmo ler um livro é muito luxo, né? Mas isso isso é a prática do governo, né? Como é que eles estão lidando com a pandemia? Deixa o cara morrer. Que história é essa de rebanho, cara? Para você ter isso, você tem que deixar um monte de gente morrer, e mesmo assim não atinge, né? Porque a natureza lá do vírus é diferente. Mas é a mesma prática, né? Quer dizer, o pobre não lê porque ele não sobra, cara, não sobra dinheiro para ele comprar um livro, companheiros, um livro é caro, sabe? R$30. Imagina um cara que tem essa ajuda que vai chegar, 150. O cara ele não nem passa pela cabeça dele comprar um livro. Os autores de periferia que vendem livro, eles preferem não passar pela indústria, porque o preço do livro deles fica tão caro que eles não conseguem vender para a comunidade que os leem. É muito comum, alguns assim, eu não vou dizer que são cooptados, né? Porque eles acabam pulando fora porque não funciona esse esquema. Então o cara publica numa editora, com algum renome, não é? E até para fazer uma demagogia, porque o cara não é devidamente divulgado, a pesquisa desses autores não é devidamente feita, assim, é tudo muito chutado. Aí o cara circula, né? Geralmente alguém que tem alguma presença na televisão, né? Então já está com o pé na mídia, né? Aí quando outras pessoas recebem, por exemplo, o livro, ele é obrigado a vender o livro sai R$30, R$40, sendo que quando ele vende no boca a boca, nos saraus que eles fazem, ele vende por R$5, aí o cara pode pagar até um dia, né? Hoje em dia nem tem mais condição desse tipo de venda informal. Mas eu conheci muita gente que viveu assim, poetas de valor que circulavam desse modo, né? Então você vê que essa história assim de pobre não lê, quem não lê é burguês, moçada. Quando você pega um burguês falando merda, você vê que ele não lê nada. Você vê que às vezes passa esse papo, você tem que inverter tudo, né? Claro que o que a moçada lê,
Se ele não lê, veja bem, ele ouve, ele tem acesso à cultura. Não é assim, né? Quando você vê esses nomes que saem do morro, que saem do samba, qual é a cultura que tem? Tem uma cultura própria, né? E que você vai dizer se ela não é luxuosa, às vezes ela não é, né? Porque ela não vai entrar nesse mercado burguês, nesse mercado predominantemente branco, sabe? Se a gente fala assim, é uma esquerda limpinha, não é isso, não é? Que está acontecendo. Então é muito estranho. Isso assim, é uma coisa horrível, do tipo, você falar, o cara não lê mesmo, então você acha o livro que quem lê o livro é burguês, então o burguês não lê, né? Ele é uma camada estudantil. Essa camada estudantil, ela via de regra, também não tem dinheiro, né? E vai pagar por isso é o professor que ganha mal, que é quem lê, são os alunos. Isso é uma forma de combater a cultura. Novamente, assim, é o projeto de ignorância, né? Um projeto de ignorância. Como taxar as Bíblias? O que o pessoal acha de fazer isso? Né? Aí ninguém quer, né? Mas taxar livro, taxar Machado de Assis, taxar essa de Queiroz, taxar toda essa literatura, que é uma literatura importante, até o José de Alencar, que tem uma coisa bastante reacionária, você tem que ler, é a nossa literatura. Né? Mas não, aí você fala, não, isso daí taxa. Que papo é esse, né? E de um governo, que desculpa, o que esses caras leem, né? Eu lembro do Moro falando que ele liu que biografia, devia ter lido um pouco mais, né? Devia ter lido a biografia desses grandes bandidos, aí ele teria aprendido um pouco mais, a não ser essa figura laranja que ele foi, né? E uma laranja cara, né? E aí você começa a perceber, né? Que isso é uma grande mentira, né? Um grande papo que segura na burguesia, eles dão risada, falam o pobre não lê. Mas pergunta para esses caras aí, o que você está lendo aí, ô palhaço? Está falando que ninguém lê, não é? Essa é a questão, né? Vamos virar a pergunta, né? O que esses deputados têm lido, né? Qual é a cultura que eles têm? Porque isso é importante, isso não é uma coisa supérflua, né? O conhecimento que você tem sobre o mundo ajuda a administrar o mundo, sabe? Essa história de que qualquer palhaço... Você pega o Lula, por exemplo, ele é um cara que ele é doutor honoris causa em diversas universidades, isso não é brincadeira, né? Isso não é um prêmio que você foi dado de bobeira pro cara. É um papel que ele tem. A Carolina de Jesus não recebeu há pouco tempo um título como esse. Ela tem um papel de... Ela divulga um registro da língua portuguesa, uma forma de dizê-la, ela divulga uma expressão, né, de uma comunidade que não tinha voz, ela deu voz a essa comunidade, né? Então, tudo isso é importante, não é um conhecimento assim tosco, né? Aposto que a Carolina de Jesus lia muito mais os registros que ela coloca do que os palhaços que estão propondo uma lei como essa. Porque um cara que propõe uma lei dessa é um palhaço, né? Não tem o que dizer de uma figura dessa, né? Um cara que combate a cultura, que isso. Porra, qual é, né? Uma coisa, vamos. Isso aí é um parênteses que mostra também que a realidade nossa é muito deturpada, né? Porque isso aí vale para outras coisas também, né? A gente chegou num patamar do desenvolvimento capitalista, né? Ou melhor dizendo, da decadência desse desenvolvimento, que o item, uma série de itens assim que não tinham que ter caráter luxuoso nenhum, acabaram se tornando aí verdadeiros artigos de luxo em determinados lugares, né? Esse exemplo do livro é um bom exemplo, porque você vê que a indústria literária no Brasil está definhando, né? As livrarias todas fecharam e os livros de fato são muito caros. Você vê a diferença entre livros de sebo e livros de livraria, você consegue perceber muito bem que gasta-se muito mais fazendo adereços secundários e menos importantes nas edições do que efetivamente produzindo bons livros, né? Porque, em geral, as traduções são horríveis, as notas são chatas, as pessoas que fazem os prefácios, as notas são todos super chatos, mal escolhidos, tal. Não tem boas correções, mas os livros, eles são todos bonitos, né? É engraçado, né? A gente vê isso também na indústria de carros, né? Porque o carro popular, ele custa uma verdadeira fortuna hoje em dia. Você vai ver você quer comprar qualquer carro, por mais podre que seja, hoje em dia ele custa, aqui no Brasil, custa 40, 50 mil reais, né? E é um preço, assim, exorbitante. Isso daí, inclusive, empurra, né, a população
a meio que desistir, né, dos carros populares, né? Tipo, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê um fenômeno, né, que a hiperfaturação dos carros provocou, que é que houve um aumento na compra de SUVs no Brasil, porque os carros populares estão tão caros que os carros de luxo, assim, digamos assim, os carros melhores, né, eles acabam se aproximando demais do preço dos carros populares e as pessoas optam por comprar carros de melhor qualidade. Então as pessoas é meio aquela filosofia de assim, eu já estou no inferno, então eu abraço o capeta. Se eu vou pegar um empréstimo de 45 mil reais para comprar um carrinho tosco, né, no banco, por que eu não pego um de 55, 60 mil e compro um carro bom? Então é um dos efeitos aí do hiperfaturamento, né? E é um sintoma aí da degradação do capitalismo, porque em contrapartida desse fenômeno, onde tudo aumenta de preço, né, você vê cada vez mais as indústrias falindo, né? Os livros estão hiper caros, mas as livrarias fecham, os carros estão hiper caros, né, mas as indústrias automobilísticas vão embora e assim por diante. Mas para retomar, né, a ideia do problema do luxo, esse preconceito que foi estabelecido, ele afasta as pessoas da ideia essencial do problema, né, que é a seguinte, né, as pessoas elas acham que esses setores da esquerda que adquiriram aí com o tempo esse preconceito, né, com relação ao problema do luxo, né, adquiriram principalmente porque na sociedade capitalista quem usufrui dos produtos de luxo é a alta burguesia, o setor mais abastado da pequena burguesia e assim por diante. Mas esses produtos, né, também o desenvolvimento capitalista ele proporcionou aí, né, ainda mais com a disparidade entre a falta de equilíbrio aí na distribuição da riqueza social, né, porque hoje em dia você tem aí os pobres são muito mais pobres e os ricos muito mais ricos, né? Você vê que os luxos eles começam a tomar formas mais fúteis, né, e mais tudo fica mais caro e esse preço ele vai acabando por ser cada vez menos justificado. Mas isso daí é mais um problema que eu acho que é um dos focos que acaba levando as pessoas a criarem esse preconceito, né, de que a ideia do luxo de que o luxo tem que acabar simplesmente, porque existe muita tese sobre o problema do consumismo, né, daquilo que o pessoal chama de materialismo, né, que não é o mesmo materialismo que a gente adota na análise política, né, mas sim uma espécie de, digamos assim, não é uma doutrina filosófica, uma espécie de linha de pensamento, um tipo de traço de personalidade da pessoa, né, mas a sociedade ela vai esses luxos eles vão ficando cada vez menos justificados. Isso aí é próprio para acabar por despertar esse preconceito aí, mas a gente não deve achar que o luxo, né, ele é propriamente esse excesso, esse desperdício, né? Todo produto que é de luxo, né, ele tem aí, né, a gente pode ver que ele é basicamente, né, tirando assim todas essas análises, essas visões sociais sobre o problema, ele é basicamente um produto de melhor qualidade, em essência, né? E isso daí significa que na sociedade capitalista as pessoas que usufruem de fato da qualidade do desenvolvimento tecnológico industrial são os membros da burguesia. E as pessoas que não fazem parte da burguesia, elas usufruem aí de digamos assim, de uma fração disso. Então, o desenvolvimento digamos assim, o desenvolvimento qualitativo da indústria, né, ele não é
totalmente usufruído por nós que não fazemos parte da burguesia, e aí acaba que o produto de luxo nada mais é do que o que seria o produto normal, em muitos casos, né? Claro, com o aditivo de alguns excessos aí, né, por conta desse fator cultural que a burguesia inseriu, né, de criar aí uma cultura em torno uma cultura materialista, digamos assim, né? Mas, em essência, um produto de luxo, né, ele seria basicamente um produto de melhor qualidade, né? Quando você tem, por exemplo, um celular de melhor qualidade, né, que o pessoal chama de esses celulares premium, né, que é um celular caro, que tem um processador rápido, uma bateria boa, né, e uma tela clara, né, isso aí tudo, bastante memória. Esse celular, ele é basicamente o que o celular deveria ser. Ele não é um celular, ele em si não é um excesso, ele é o padrão. E aí, o produto popular, que seria o produto barato, ele não é o produto padrão, mas sim uma versão vagabunda do produto padrão, né? Quando a gente vai observar esse problema, a gente deve olhar para a coisa por esse ponto de vista, porque senão a gente tende aí, inevitavelmente, a recair na ideia de que esses avanços eles são todos excessos, né? E a sociedade socialista vai se livrar dele, ou seja, o socialismo ele promoveria aí uma espécie de um retrocesso, né? A gente tem que pensar que uma sociedade socialista ela universalizaria esses luxos. Então, a qualidade da produção seria elevada de conjunto. Então, ao invés de você ter o produto popular e o produto de luxo, você só teria o produto de luxo, livre desses excessos materialísticos aí que os capitalistas costumam utilizar. Então, você teria aí, por exemplo, no caso de um relógio, você teria os relógios montados com todo o finesse, né, e todas as técnicas de produção aí dos finos relógios suíços, né? Mas os relógios eles não precisariam ser revestidos de diamantes, né? Mas eles teriam aí todos uma qualidade de funcionamento, um design arrojado, tal, né? De acordo com o que a riqueza social, né, o coeficiente da riqueza social consegue proporcionar para o conjunto da população, o que seria luxuoso, porque finalmente o coeficiente da riqueza social é muito grande, né? É que ele está nesse momento concentrado nas mãos da burguesia, né? E o proletariado tem aí a missão de expropriar isso daí, tomar de volta para si e redistribuir essa riqueza de forma a proporcionar para todos, né, até através do planejamento da economia, da produção industrial, né, proporcionar aí proporcionar a todos esse luxo, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, ler os comentários aqui do pessoal que está acompanhando a gente e começar agradecendo a reflexão sempre pelo super sticker. Muito obrigado pela contribuição, companheira. Boa noite para o Arthur Freitas, para o Rude Pride, para a Carla Silva, para a Silvia Rosa, para o Tuizinho Tosi, está aqui com a gente, Silvia Mirro, para o Rob Silva. O Tuizinho Tosi diz que a esquerda neotropicalista gosta de ler Losurdo. E o Arthur Freitas fala que a esquerda também gosta de ler Palmiro Togliatti, que é o secretário-geral, o cara que foi conhecido como o Stalin do Ocidente, né? Foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Tuizinho Tosi faz um outro comentário aqui. Até as capas dos livros são tendenciosas. Roxo amarelo, que há alguns anos era ciano laranja, mas saiu de moda. Padrão Netflix. Até o PSOL abraçou essa estética. Também boa noite aí para o Daniel Santana e para o Marco Viterbo. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente.
Você sabe que eu levantei essa questão dos livros, né? E também nós temos outras questões aí que a gente já discutiu, de sucateamento da cultura nacional e tudo mais, que mostra um pouco que, em certo sentido, a esquerda que faz essa apologia, digamos assim, à pobreza e tudo, né? Ela, na verdade, concorda com a direita, né? Porque, em última instância, de fato, se você tem que fazer apologia da pobreza, porque é bonito você não ter direito ao que vestir, você não ter acesso ao melhor possível que a sociedade, que a indústria poderia te fornecer, etc. e tal, você também, né, usando esse caso dos livros, você também, né, teria que aceitar que, como o pobre não lê, então é melhor você tributar os livros mesmo, porque já que o pobre não lê, então que fique sem ler de uma vez por todas, né? E assim por diante. Eu acho que tem muito a ver essa discussão, né, que foi colocada, porque, de fato, uma coisa importante sobre a indústria é isso, né, que o Kaká colocou, e tem a ver com a indústria e tem a ver com o desenvolvimento cultural de um modo geral, né? Nós defendemos aí que a classe operária se emancipe, né? E se emancipar significa que ela tenha total acesso, não até ela como classe, mas ela até vai deixar de ser uma classe, porque afinal de contas, na medida em que você acaba com as diferenças, né, na sociedade, você acaba com as próprias classes, né? Mas que ela possa se libertar, se emancipar como humanidade e possa produzir, né, e ter acesso ao que há de melhor, né? Então, para que nós vamos olhar? O capitalismo daqui é de luxo, porque só eu, né, burguesia, posso ter acesso, e uma minoria da minoria, né? Mas, na realidade, isso é pura propaganda, né? Na realidade, todo mundo teria condições, teria direito de ter acesso a isso daí, e muito mais, né? Porque os entraves também do capitalismo, eles não permitem que a coisa se desenvolva plenamente também, né? Então, esse exemplo do celular, o exemplo dos eletrônicos, ou pegando numa questão mais cultural, né? O acesso a uma boa bebida, um bom perfume, a um bom carro, né? Com um design arrojado, coisas desse tipo, deveriam ser acessíveis a todos, né? A própria ideia de luxo, né, ela é uma ideia que se opõe à ideia do popular, né? A ideia do carro de luxo só existe porque existe o carro popular. Se você, se na realidade é o contrário, né? O carro popular existe porque existe o carro de luxo, né? Se você elimina o carro popular, né, você torna o carro de luxo a lei, a regra, né? Então, esse desenvolvimento, né, ele é um desenvolvimento retrancado, né? Porque a gente vê a sociedade achando que você pega, por exemplo, sei lá, você tem um computador, né? Você tem aquele computador horrível, né? Que tem o Intel Core i3 ruinzão lá, 2 GB de memória RAM, uma placa-mãe tosca, uma placa de vídeo integrada, uma tela ruim, uma carcaça de plástico e tal. E você tem aquele MacBook de alumínio, assim, com processador, aquele processador novo da Apple, todo potente e tal, que muita gente considera um aparelho de luxo. O computador de plástico, ele nada mais é do que uma versão porca do computador bom, né? O computador bom, ele não é um produto, ele não é o fruto de um excesso, ele não é um produto de um enorme esforço produtivo, assim, para produzir, assim, o suprassumo, né, o éter, o néctar do mais puro néctar da tecnologia. Não, ele é um produto que está à altura da capacidade de produção capitalista do momento atual. É que o capitalismo procura, através dos produtos populares, criar essa distinção aí, né? E aí, assim, o conceito de produto de luxo passa a existir.
Mas na medida que não houver mais essa necessidade mercadológica, né, e o produto de luxo passa a se tornar lei, né? Até porque, em muitos aspectos, o custo de produção do MacBook, por exemplo, e desse computador tosco que eu descobri, né, no longo prazo, uma sociedade que não está pensando na mera arrecadação e não tem essa necessidade de dividir as coisas, vai perceber que não compensa você construir um computador porco, só compensa construir um computador bom. E o mesmo vai valer para outras coisas, né? Vicente, você ia comentar alguma coisa? Eu vou sim, vou comentar umas coisinhas que você falou, que o Kaká falou. Mas antes disso, assim, eu queria falar um pouco mais. Você falou a história dos livros, né? Teve um pessoal que andou falando do que a burguesia lê, né? Sabe, tem um filme que chama Fahrenheit 451. Ele é um filme sobre livros, né? O filme é do Truffaut. Ele é baseado num romance do Ray Bradbury, né? De ficção científica. Você tinha os bombeiros, né? Que não tinha mais incêndio, né? O mundo tinha dominado uma tecnologia de não mais incêndio, né? Mas os bombeiros, eles iam pôr fogo nas coisas e não apagar. E eles põem fogo nos livros, né? E tem uma cena ótima, né? Que um dos bombeiros, ele vai a incêndio, ele descobre uma casa assim que ela está totalmente fora da lei, né? Nos porões, assim, cheio de livros, mas uma biblioteca imensa, né? E um dos bombeiros, né, eles estão espalhando querosene, vão pôr fogo em tudo. Ele fala, nós temos que queimar tudo, né? Ele pega, assim, os livros mais díspares possíveis, né? Mein Kampf, O Espírito das Leis, Divina Comédia, e joga tudo na panela, ele não quer nem saber, né? Então você tem que ler de tudo, né? O que você precisa é ter um filtro para ler tudo isso, né? Um modelo, né, de compreensão do mundo, senão você acaba virando assim, porque aí realmente a burguesia tira proveito de tudo isso, né? Ela se alimenta dessa lixeira cultural na qual a gente vive, né? Então aí dá essas coisas que vocês falaram aí, né? Do cara lendo esses livros assim, não tendo o menor discernimento. Ó, citando lá o Trotsky, lá no Literatura e Revolução, Cabeça do Filisteu Educado, ele é uma lixeira, cabe tudo, né? E nessa lixeira circula tudo isso, né? Você precisa ter uma capacidade de filtrar essa lixeira e separar o joio do trigo, ver o que está acontecendo ali, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha de ler essas coisas meio toscas, né? Porque em comparação a elas que esse pensamento mais bem estruturado, né? Mais bem justificado, ele se coloca, né? Mas olha, pegando essa questão do luxo aí, do carro, que a gente falou bastante, né? Um objeto como o carro, assim, né? Ele é algo muito valorizado, né, na nossa cultura, né? Eu lembro que, se eu não me engano, acho que não sei se é o Jorge Maltner que falava, se eu estou me apropriando, me desculpem. Ele dizia que o Roberto Carlos ele teria sido financiado pela indústria automobilística. Em toda a capa de disco do Roberto Carlos ele aparecia com um carro, né? E é verdade, né? Não em todos, mas em vários, né? É o carro, o Calhambeque, as curvas da Estrada de Santos. O carro ele está ligado com energia, né? E nesse caso a energia é o petróleo. Então, gostando como que a história assim, ela vai determinando isso e como é que isso vai sendo apropriado. Aí você tem o luxo do carro, né? Desde o trem a vapor, né? Você sentia carro a vapor, né? Tem aquelas experiências de aquele puta caldeirão, uma carroça. Aí os caras começaram a usar a gasolina, né? A gasolina, ela dá muito mais potência, né? Que você encher de água, né? Usar o vapor. Aí é o petróleo, né? Você vai ter que lidar com esse material. E aí você monta toda uma indústria capitalista, o Texas, né? O petróleo, tudo isso vai criar esse artefato que é o carro, né? A gente não sabe o que se fazer para se livrar do carro. Acho que tem um livro do Inácio de Loyola Brandão, uma ficção científica, que chama Não Verás País Nenhum. Tem o dia a grande parada, que o trânsito parou, porque não tinha mais como, né? Porque é uma produção irracional.
você produz mais carro do que as pessoas podem consumir, a um preço maior do que as pessoas podem pagar. Você endivida a população, polui, quer dizer, tudo irracional. A lógica, é só a lógica do mercado, ela não tem nenhuma racionalidade em outro setor. Aí os carros pararam, o que eles fizeram? Cimentaram tudo, né, e começaram a fazer outros, né? Mas é isso que vai acontecer, né? Já que parar, eles vão, não, peraí, não vamos mudar o sistema, vamos cimentar tudo e como continuar fazendo carro, né? Então, eu acho que no mundo socialista tudo isso vai mudar, porque essa questão do transporte, tudo isso perde o valor, não é? Esse valor que a gente tem do luxo de um carro com uma só pessoa, aí o carro cabe a família inteira, o cara a casa, né? Ele, a esposa, assim, mas no carro cabe 30 pessoas, é um ônibus, não é? Para que o cara comprou esse carro, né? Desde 2013 que eu parei de dirigir. Eu não dirijo mais. O preço que o carro te dá de imposto, ou como ele desvaloriza, né? Os mitos que cercam o carro, criando essa ideia de luxo e tal, eles são todos falsos, né? O que eles vão te dar é uma dor de cabeça atrás da outra, é um gasto atrás do outro, com peça, e quando você vê, você está lá afundado, né, no automóvel, aí você vai vender o carro, você pagou uma fortuna, vende por uma merreca, aí mais um que está jogado na rua, mais um automóvel que vai estar transitando aí, poluindo, motor tudo fodido. Então, eu creio que o luxo, ele, enquanto valor, ele vai desistir, né? Você vai ter um outro valor, né, que esse valor, assim, é prático, faz um computador bom para ele não quebrar, para ele não ficar aí poluindo. Você não vai ter uma indústria com algo que já vem com defeito, para aquilo poder circular, não é? Você vai suprimir o defeito, que você não tem que fazer outro, para você sobrar tempo para você fazer outras coisas, né? Então, acho que é um pouco isso, né? O desperdício do capitalismo é um desperdício de vida. No seguinte sentido, você, quando você vai fazer uma coisa, é o teu sangue que está ali, né? O teu trabalho, esse trabalho assim, que a burguesia te paga uma bosta de salário, ele é a sua vida, é o teu sangue que está sendo consumido por esses caras, né? Isso tem um valor. E para a burguesia isso não vale nada, não vale nada. O preço, a mais-valia você calcula, né? O cara trabalha 8 horas, te pagam 1 hora, meia hora de trabalho, né? E aquilo, o resto é o teu sangue. Numa sociedade que você não tem essa especulação em torno do supérfluo, né? Esse tipo de valor, você vai sobrar o seu tempo, não é? Imagina quanto tempo você teria. Você faz uma vez só um computador, você não precisa fazer uma série de computadores aí, como o Kaká falou, né? Um computador porco, né? E com certeza um diamante você vai usar para uma função prática, né? Tipo, sei lá, uma broca para furar alguma coisa. Né? Pensa bem, numa sociedade equilibrada, o que você vai fazer, né? Um relógio cheio de brilhante, né? Você vai ter um design diferente, o valor vai ser outro, né? Creio que o valor vai ser totalmente outro, né? O valor que você vai dar para as coisas. Então, é curioso que quando você chega assim, valoriza a literatura, valoriza a poesia, que acaba sendo considerado um valor de luxo, né? Ele fura isso, né? Porque, até certo ponto, ele não vale nada, né? Então, você acaba mostrando que o valor dele é justamente mostrar que tudo isso que você julga, que você dá um puta valor, o seu carrão, o seu palitozinho, sua gravatinha, isso não vale porra nenhuma, né? Isso é um trapo que você botou no seu pescoço, esse carro que você está dirigindo, uma porcaria de carro que vai quebrar, vai te dar uma dor de cabeça atrás da outra, você está trabalhando para essa indústria. É isso, você está alimentando esse tronco, né? A gasolina, o petróleo, né? E você de repente nem sabe que está fazendo isso, né? É um alienado, assim, aí você tem que falar que você tem uma consciência, é proibir o livro, né? É proibir não, né? Taxar o livro, né? É isso, né? É um mundo que ele vive uma mentira, né? E essa mentira, ela é o maior luxo da burguesia. Uma coisa que eu queria pontuar é sobre o problema da... É um problema que é importante e também é uma coisa que a gente não deve ignorar para não recair sobre um preconceito. Na sociedade socialista, apesar dessa ser uma sociedade que não vai dar valor aí a, digamos assim, luxos supérfluos, né? Então, por exemplo, você não vai ter coisas como, por exemplo, aquela marca de roupa Supreme, que as roupas elas custam caro por custar caro, porque isso aí é um status social. Né? Você não vai ter esse tipo de coisa, esse tipo de produto intrinsecamente consumista. Né? Mas a gente não deve recair na ideia de que nessa sociedade você não vai precisar que as coisas tenham um aspecto agradável, elas não vão precisar ser bonitas, digamos assim, elas não vão precisar ser luxuosas.
a vida das pessoas, ela necessita de que as coisas sejam agradáveis, boas, né? E isso daí é uma coisa que a gente não deve ignorar. Claro, com a mudança da sociedade, os valores sociais tendem a mudar, e aí as noções do que é bom e o que não é tendem a mudar junto, né? Então, por exemplo, coisas como, por exemplo, você deu o exemplo do diamante, né? Elas tendem a perder o valor puramente mercadológico que elas têm, e vão ter mas elas vão continuar tendo um determinado valor pela sua função. Diamantes são bonitos, né? O diamante é bonito, ele é cristalino, né? Um diamante bem polido. Então, o ouro puro, né? Ele é bonito, né? E assim por diante, né? Essas coisas, elas vão continuar tendo valor, né? Porque elas têm essa característica, mas vão perder um valor, assim, digamos assim, aquela coisa do status social e tal, né? Vai ser muito difícil, por exemplo, nessa sociedade, vai ser difícil estabelecer uma lei geral que diz o que é supérfluo e o que não é. Mas, assim, se eu fosse trazer uma variável que fosse auxiliar nisso, eu acho que teria a ver principalmente com o problema do meio material, né? Porque a riqueza social, ela proporciona às pessoas um determinado nível de vida, né? Para as pessoas se distribuída da maneira correta. Então, eu penso que nesse quesito da aparência das coisas, da personalização, né? Ela vai depender muito mais da capacidade de criação intelectual das pessoas, né, e do gosto pessoal, do que de fatores materiais, né? Então, se eu fosse ilustrar isso fisicamente, eu diria o seguinte, que os carros, né, a maneira de tornar eles mais bonitos, né, mais agradáveis, né, de apreciar melhor, não seria assim que eles teriam painéis de ébano raro e bancos de couro de jacarés, né? Não seria assim essa coisa material, né? Eu imagino que eles seriam personalizados, né, através aí da criação artística, né? Então os carros teriam designs arrojados, modernos, né, conceituais, pinturas conceituais dos movimentos artísticos da época, né? Você teria essas personalizações através dessas coisas. Os relógios também, o design de um relógio, né? O mecanismo seria aquele mecanismo perfeito, né? E seria um mecanismo que a qualidade disso seria homogeneizada pela produção, pela indústria, né? Então, o encargo de produzir sairia da mão da pessoa. A pessoa só teria que se dedicar a pensar aquelas coisas. Então, ao invés, por exemplo, de um sujeito que faz perfumes, né, ter que planejar um perfume com um cheiro agradável, né, e fazer esse perfume, e o fato dele ter sido feito artesanalmente, obrigar esse perfume a ter um valor maior, ele só teria que planejar isso e ficaria em cargo da indústria produzir isso em grande escala. As cervejas artesanais também, o sujeito que aí um cervejeiro, ele vai poder pegar aquele misto de grãos diferentes, maltes, cevadas aí, coisas, né, que nem a gente tem muitas, esse negócio de cerveja artesanal com frutas e tal. Ele poderia se dedicar exclusivamente ao processo de pensar aquela receita, e aí ele entregaria isso para a indústria fazer, né? Então seria uma sociedade onde as pessoas elas poderiam se dedicar à sua atividade intelectual, né? E digamos assim, sanar essa necessidade por coisas boas, né? Por coisas bonitas, coisas luxuosas, seria meio que um encargo coletivo, né? As pessoas fariam isso, diminuiria o custo desses luxos, eu acho, e também tornaria eles mais especiais, porque finalmente esses luxos puramente materiais, de coisas recheadas de diamantes, metais raros e coisas do tipo, são coisas supérfluas, né? Mas se você tem uma coisa que é
que foi aí personalizada pela força do pensamento, né, pela criatividade do ser humano, aquela coisa ela carrega um significado, ela carrega um determinado, carrega naquela aparência dela um determinado reflexo ali da realidade e daquilo que está acontecendo, né? Ela é arte, né? Então seria uma sociedade que poderia cultivar isso muito em função aí de deixar as pessoas mais felizes, né? Colocando isso, né? A arte teria um campo a mais na indústria, né? Onde as coisas elas não teriam que ser produzidas pensadas apenas na venda, né? Mas você poderia produzir para a indústria fazer, né? E aí você teria uma liberdade maior. Então você tem muitos desses caras, eu acho que o exemplo da cerveja artesanal é muito bom por causa disso. Hoje em dia tem muita gente que faz cerveja artesanal e vende, né? Essas pessoas que fazem, elas não precisariam fazer mais, só precisariam pensar na cerveja, poderiam dedicar todo aquele tempo que elas gastam investindo, produzindo, envasando, vendendo, elas poderiam se encarregar somente de pensar nos melhores sabores de cerveja, nas melhores combinações de uvas para vinhos, as melhores madeiras para maturar um whisky, os melhores fumos para se fazer um charuto, os designs mais arrojados e bonitos para se projetar um carro, para se fazer para se desenhar uma casa, um edifício, para se pintar uma parede, fazer um grafite, sabe? As pessoas, elas não precisam, e a sociedade em conjunto, ela seria, eu acho que, mais luxuosa e as coisas teriam um valor maior, um valor mais significativo, mais concreto, menos vazio, né? As coisas teriam mais significado. Isso aí. Ó, apareceu mais companheiros aqui no nosso chat. Maria Aquino, Daniel Santana também comentando aqui que quer ter na casa dele muitas telas bem grandes em cada cômodo da casa, mais de um celular, vários computadores na casa, vários suportes para backup, equipamentos de som por todos os cômodos da casa, ligados aos computadores. É isso aí. A Maria Aquino critica aqui os acadêmicos, né, que são apresentados como vozes da esquerda. Boa noite também para o Sem Chance, para o Jean Valjean, está aqui também com a gente. E o João Valjean pergunta se a gente está falando do projeto do Jardim do Éden. Bom, é o socialismo, né? Finalmente. É o socialismo, o modo como a humanidade vai se libertar dessas imposições aí do capitalismo, né? De fato, como eu acho que eu acho que o Daniel aqui cita o livro Literatura e Revolução, e é bem o que o Trotsky explica no livro mesmo, sobre, como é que se diz? Sobre como será a vida no socialismo, né? Ele faz um esboço, porque obviamente não tem como você saber como vai ser a vida no futuro, mas ele mostra ali todo o desenvolvimento, né? Tecnológico, como o homem vai conseguir controlar a natureza de modo que não seja prejudicial para ela, como a indústria vai se desenvolver e por aí vai, né? Bem interessante. E ele termina concluindo que o homem se elevará aí, né, ao nível de gênios da humanidade como Marx, né? E toda a humanidade vai atingir esse patamar, né? Bom, a gente está chegando no final. Vicente, você tem algum outro comentário? Eu tenho sim. Não, claro, o que o Kaká disse assim, sobre essa questão é verdade, né? E isso só confirma o que a gente estava dizendo desde o começo de você ter assim essa identificação assim da pobreza, né? Com o socialismo é um enviesamento, né, da questão, né? Na verdade, o socialismo ele propõe que a vida seja um culto, não vou dizer assim só disso, mas existe a presença do hedonismo, ela vai ser forte, né? E se você tirar a mais-valia, né, vai sobrar tempo, né, para seu trabalho.
né? Pensa bem, se você trabalha 6 horas, né, 8 horas, né, e quando na verdade você está recebendo por meia hora, o que que é aquele tempo, não é? O que que você faria com ele, não é? Como é que isso seria utilizado por você, não é? Você teria uma prática artística, você ia refletir, você ia simplesmente contemplar, né, a natureza, tudo isso a gente não sabe, a gente supõe, né, que pela decorrência da eliminação, né, desse sistema baseado, né, na escravização do proletariado, você e do campesinato, enfim, né, dessa exploração da força de trabalho, libertaria o homem, ele estaria livre, né, para todas essas práticas que a pequena burguesia, assim, às vezes acessa, né, e ele teria como, você romperia esse desnível, né, você não teria mais, seria uma cultura proletária, né, seria uma cultura socialista. E eu notei umas coisas, né, essa questão, assim, por exemplo, do Jardim do Éden, né, a utopia ela sempre vai parecer, ela é edênica, né? Ela sempre vai lembrar o Éden, né? Não que a gente seja um socialismo utópico, não é isso, mas a gente está lutando por uma coisa melhor, então é claro que vai parecer algo edênico, né? Algo que seja legal, né? Precisa bem, né? Você não vai lutar por um sistema para te escravizar, para te tornar te colocar numa situação pior do que você já está, né? É só uma coisa, Vicente, que é Ui, engraçado, né? Porque fala. a vida no capitalismo moderno ela é tão degradante. Isso que eu escrevi parece assim a maior das maravilhas. Só que para pensar bem no que eu falei. É o Eu falei, normal, as né? pessoas elas Isso mesmo. poderiam se dedicar a fazer coisas que elas gostam, sabe? É totalmente razoável, sabe? Eu não estou falando que as É, pessoas poderiam é alimentar, razoável. os caras passariam o dia inteiro deitadas em redes, sendo alimentadas com queijos folhados a ouro por musas gregas. Não estou falando isso, estou falando que as pessoas elas trabalhariam menos, né? E elas poderiam se dedicar aí ao avanço intelectual da humanidade, da ciência, É da mesmo. arte. E isso aí, tudo isso seria voltado para a indústria, né? De tal maneira que seria revertido aí numa melhora do padrão de vida, né? E é uma coisa assim que deveria ser normal, as pessoas terem acesso aí a poder dirigir um carro normal, um carro que não dá problema, né? Porque você vê, hoje as coisas são tão caras, você precisa fazer uma enorme avaliação do custo-benefício das coisas. Tipo, você vai comprar um carro, você tem essas dezenas e dezenas de modelos, que muita gente invoca isso daí como sendo uma grande vantagem do capitalismo, quando isso daí é um pé no saco. Isso mesmo, é uma Corre ilusão. um enorme risco de comprar um carro que é uma merda, por exemplo, Isso ter que mesmo. ficar sofrendo com aquele carro lá um tempão, porque é caro, você vai ter que ficar com aquele negócio lá, né? Vai ter que sofrer, e você sempre vai ter que ficar pesando o que é pior, ficar pagando o carro por mais tempo, ou ficar com um carro, ou pagar o carro menos tempo e ficar com um carro que tem algum problema que vai te incomodar por toda a sua utilização. Então, assim, isso daí são coisas que você não precisaria passar, ainda mais com o tanto de tempo que o ser humano médio trabalha hoje em dia, né? Pensando na quantidade de trabalho que uma pessoa faz, né, o mínimo seria que a pessoa não tivesse que ficar passando por esses problemas, né? Porque isso ainda que eu estou falando, uma pessoa privilegiada tem a condição de escolher, né? Porque tem muita gente que só vai ter a opção de comprar a pior porcaria que a indústria moderna tem para produzir, né? Se é que ela vai ter como, porque a pior porcaria, por exemplo, do mercado automobilístico é uma porcaria que vai te custar aí, assim, muitas e muitas parcelas, né? Ou a pior porcaria aí do mercado de computadores também vai te custar aí uns 2 meses de salário na íntegra, que você vai ter que parcelar também várias vezes ali, né? E vai te dar muita dor de cabeça, assim, até as dores de cabeça não vão ser nem proporcionais aos prazeres que você vai estar tirando daquilo ali. Isso daí não é normal. As pessoas elas precisam pensar o seguinte: não é angelical, a sociedade socialista ela não é uma coisa além da compreensão. É essa sociedade que a gente vive que é terrível, né? Essas coisas, além daquilo que é concretamente a gente vê, que é horrível, a fome, o excesso de trabalho, a falta de tempo, tudo, a gente tem as pequenas coisas, são pequenos pés no saco que a gente tem que lidar,
que agregam aí na desgraça da sociedade moderna. Né? E a gente perde um pouco o parâmetro porque a gente vive em uma época muito decadente. Sim, o nível de decadência dessa época aqui é muito maior do que de outros, porque é uma época muito pobre, né? Uma época muito decadente culturalmente, intelectualmente, da humanidade, e uma época de muito pouca riqueza, né? Apesar de ser do coeficiente da riqueza social ser muito grande, né? Os ricos são muito ricos, os pobres são muito pobres, só que os ricos são muito burros em comparação a épocas em que os ricos eram menos ricos. E os ricos sendo muito, muito burros na sociedade em que eles governam, acaba que eles escoam essa burrice para o resto da sociedade também. Então, a gente não deve ver o socialismo como uma sociedade divina, angelical, mas sim a gente tem que ver o capitalismo como essa sociedade maldita que ele é. Isso mesmo, é um paradigma infernal, né? Uma imagem do inferno. Então, quando a gente mostra uma coisa razoável, fica parecendo que é algo transcendental do além. Olha, uma outra pessoa, né? Falando assim dos chats lá que o Henrique leu, para essa questão do intelectual, né? Ó, o intelectual, assim, no mundo do capitalismo, ele é um burocrata, ele administra. Onde é que você acha o intelectual? Você vai achar na universidade, você vai achar na imprensa, você vai achar nesses meios, né? Em que ele está totalmente burocratizado, né? O intelectual, assim, intelectual dentro da universidade, acadêmico, ele não administra o pensamento, ele administra os alunos, ele administra a verba, né? Então, até as linhas de pesquisa, elas são tão engessadas, isso a gente poderia até fazer um programa para falar disso, porque as pessoas não têm muita ideia do que é isso, né? Uma linha de pesquisa, distribuição de verba nacional, como é que ela funciona. Então, o intelectual, ele administra isso. Então, ele administra menos o conhecimento, né, do que uma linha de pesquisa que vai gerar uma tese que com certeza vai ser bem colocada. Os prazos são prazos muito curtos, né? Então, existe toda uma administração burocrática aí que suplanta, né, a produção intelectual. Inclusive, é uma contradição, né? Você nunca teve tantas pessoas estudando, mas as ideias elas são reprimidas, né? Elas são coibidas em função assim dessas metas do governo, de distribuição de verba, de bolsa de estudos, e tudo isso fica limitado de mil funções burocráticas que é dado para um professor universitário, enfim, várias agendas assim que alguém que está na imprensa tem que cumprir que não tem nada a ver, né? Com a produção de conhecimento, com a discussão, né? Então, isso é uma lástima mesmo, né? Ela tocou numa questão que a gente vive comentando, né? O pior que em torno desse intelectual você constrói um fetiche, né? Aí ele acaba virando um autor, uma pessoa que diz alguma coisa na televisão, no YouTube, na internet. Então, uma editora pega esse cara que ele já está dentro do sistema, né? Isso que a gente chama de sistema, que é, na verdade, a esteira de produção. Então, é isso, não é isso que acontece. Qualquer livro que circula, né, de qualquer produção de conhecimento na universidade, passa por uma editora. Essa editora ela é necessariamente comercial, né? As editoras universitárias, elas produzem um livro, mas ele vai ser publicado daqui a 10 anos. Aquele conhecimento que você produziu, às vezes já prescreveu, né? Ele não é um conhecimento de eterno, né? Ele funciona durante um determinado momento ali. E as demais editoras, elas não publicam nada disso, elas estão preocupadas em publicar introdução, né? E uma repete a outra, também era uma discussão, né? Sobre a cultura dentro das editoras, né? Como é que elas funcionam, né? Para as pessoas verem que é isso que acontece, né? O intelectual, ele é esse intelectual burguês, ele é um burocrata, né? Antes de qualquer coisa, ele é um burocrata, ele ajuda a administrar as pessoas que estão ali e muitas vezes não passa disso, né? Ele se ilude, né, com sua produção de conhecimento, mas é uma produção miúda, às vezes muito repetitiva, né? E não tem um poder de contestação, efetivamente. Então é isso, é lamentável mesmo. A companheira aí, ela tem razão. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso programa. O Henrique, eu li um comentário aqui, achei muito engraçado, eu queria comentar, que é o comentário da Maria Aquino, que ela falou assim: eita, daí o identitário, passando a ter mais tempo para se dedicar à cultura, vai ler Lo Surdo e torna-se porta-voz. Eu acho que, assim, eu acho que
na mesma medida que esses malucos aí, eles vão ter mais tempo para pensar abobrinha, vai ter gente que vai ter mais tempo para se dedicar a criticar essas abobrinhas. E aí a gente vai ver uma diminuição sensível aí do número de abobrinhas ditas, porque o número de desocupados é o mesmo, mas o número de pessoas que com miolo vai aumentar, o tempo por pessoa com miolo. Ah, com certeza, você tem mais pessoas, né, se dedicando a debates desse tipo, de alto nível, até mesmo... O identitário é o intelectual burguês, essa ideia, ela entra na universidade, aí ela vira um tópico, vira uma linha de pesquisa, aglomera um monte de pessoas, então aquilo começa a funcionar, ele ganha uma autonomia. Então, quando você critica o identitarismo, assim, você critica um grupo enorme, assim, né, vem um corpo inteiro, né, de ideias que já estão lá, umas batendo de encontro às outras. Então, e quando você chega com um argumento e fala, não, peraí, vamos pensar de um outro jeito, aí o cara fala assim, não, você está dizendo isso porque você é um esquerdo macho, você é isso e aquilo. Peraí, companheiro, ninguém está falando disso, nós estamos falando de uma outra coisa, né? Mas o argumento é sempre esse, né? Eu concordo com o Kaká e com o Henrique, as pessoas tendo mais tempo para diversificar o conhecimento, elas não vão cair facilmente, né, nessas besteiras, né? Porque o discurso do identitarismo ele é muito tosco, não é? Ele é tosco, né? Ele tem uma o problema lá ele fica meio evidente, né? Mas não, né? Ele funciona, né? Ele alimenta as pessoas. Né? Mas eu achei ótimo o comentário aí da companheira. Bom, para a gente ir terminando, deixa eu, já que a gente está falando dos comentários, dar uma boa noite para o pessoal que entrou aqui por último. Maria do Carmo Oliveira Reis, o Carlos Moreira também está aqui com a gente, e é isso. Pessoal, a gente está terminando, está chegando no final, queria que vocês falassem as palavras finais e já se despedissem dos nossos telespectadores, e semana que vem a gente está de volta, né? Bom, vou começar, Vicente, você. Quero dar boa noite para os companheiros, né? Agradecer o pessoal que está aí trocando uma ideia com a gente pelo chat. Isso é muito legal, né? Eu preciso pegar o acesso ao chat, ainda não aprendi a mexer direito, né? Porque a gente lendo o que os companheiros estão falando, né? Sempre tem alguma coisa legal para comentar, etc, né? Então é isso. Queria dar boa noite para o Henrique, para o Kaká, e dizer que é sempre um prazer estar na terça-feira à noite trocando uma ideia com todo mundo, assim, porque é um papo decente, né? A gente consegue trocar uma ideia legal. Boa noite, Kaká. Bem, para completar, né? A gente fez esse programa aqui pensando, a gente sempre busca uma polêmica, um ganchinho, né? Para fazer um programa mais interessante. Eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente tem que divulgar também, porque ajuda as pessoas aí a verem mais sentido na luta revolucionária. A pessoa que se aproxima da esquerda e vê esses ideais muito loucos que esse pessoal propaga aí, é capaz da pessoa até se afastar, né? O cara olhar assim e fala, pô, meu, a gente já vive nesse lixão que é a sociedade capitalista, nesse chiqueiro, né? E os caras, eles não pensam uma alternativa para o negócio, né? Eles querem basicamente dar uma arrumada no chiqueiro, né? E a gente tem que ter em mente que o socialismo não é arrumar o chiqueiro, né? Que é o capitalismo, mas sim dar um passo adiante disso daí. Isso aqui é um atraso de vida, né? A gente já tá, o negócio está aí, tá fazendo hora extra já faz muitas décadas, né? E a gente vê, a cada dia que passa, a gente vê um aprofundamento disso daí, né? Determinadas coisas são consideradas luxos, aí, determinados produtos e coisas que deveriam assim estar à disposição da sociedade, né, para promover um desenvolvimento mais um desenvolvimento, um simples desenvolvimento social, né? O fato de você não ter aí, né, um acesso universal à internet, por exemplo, determinadas coisas, vê que não existe acesso universal nem as necessidades básicas, assim,
para aquelas necessidades básicas como saneamento, luz, água e entre outras coisas, mostra o seguinte: o capitalismo ele está lentamente transformando tudo em luxo. Daqui a pouco, não é que a gente vai ter uma divisão entre produto de luxo e produto popular, né? A gente está vendo aí que cada dia mais coisas mais simples vão se tornando luxos aí, e a gente tinha que evoluir disso, né? A gente tinha que ter cada vez menos coisas sendo luxos, porque essas coisas todas, né, que a gente tem hoje como luxos, elas eram para estar aí à disposição da sociedade, fazer a sociedade dar um passo adiante, mas a gente vê que cada dia mais vai se tornando um luxo ter um carro, ter acesso à internet, ter acesso aí a um serviço de saúde, entre outras coisas. Então é um desenvolvimento absurdo da sociedade que a gente está presenciando aqui. E a esquerda não se dá o trabalho aí de se livrar disso daí, né? Ela fica cultuando a miséria, que é assim das coisas mais absurdas que o sujeito pode pensar. É isso aí. Isso aí. Fica essa conclusão importante aí do nosso programa, né? E, bom, a gente vai ficando por aqui, companheiros. Queria agradecer novamente aí todo mundo que assistiu, compartilhou, participou do nosso chat. Semana que vem o Zuela está de volta às 19 horas, ao vivo, com mais um tema da cultura aí para vocês. E fiquem agora com o resumo do dia aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para todo mundo. Não deixe de compartilhar. Assim que a gente terminar aqui o programa ao vivo, estará o programa na nossa playlist do Zuela. Então, você pode assistir e compartilhar com seus amigos, né? Como o Kaká falou, compartilhar com aquele amigo seu que está um pouco desiludido com a esquerda que defende, que não vê perspectiva em nada, né? Vale a pena aí divulgar essa polêmica desse programa. Bom, é isso então. Boa noite para todo mundo. A gente se vê semana que vem, mais um Zuela Conversa sobre Cultura. Fica agora com o resumo do dia. Até mais, pessoal.